Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. André volta a trabalhar com bola e Diniz faz testes para enfrentar o Vasco. O Timão recebe a equipe carioca no domingo, às 16 horas na Neoquímica Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar aí como foi o treino do Timão. O Corinthians foi julgado hoje pelo STJD e quem vai contar pra gente qual foi o veredito é o repórter Marcelo Bazejo. Boa noite. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, nesta sexta-feira aconteceu o julgamento no STJD, em segunda instância, dos envolvidos pelo lado do Corinthians nas confusões no clássico contra o Palmeiras disputado na Neoquímica Arena. Vamos começar pelos jogadores. O goleiro Hugo Souza inicialmente havia pego 2 jogos de suspensão, teve sua pena reduzida para uma partida. Já o lateral direito Mateuzinho, que agrediu o Flaco Lopes, havia pego 4 jogos de suspensão, teve a pena reduzida para 2 jogos. Ele já cumpriu um jogo contra o Vitória, então terá de ficar de fora somente contra o Vasco. O mesmo vale para o Hugo Souza, vai ter que cumprir suspensão contra o Vasco da Gama. O Corinthians havia perdido o mando de campo por causa de um ato discriminatório de seu torcedor ao goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, além de uma multa de R$80 mil. A multa foi mantida, mas essa perda do mando de campo foi revertida no fechamento do setor inferior oeste da arena. Só que não haverá fechamento do setor oeste inferior na partida de domingo contra o Vasco, porque ingressos já estão sendo comercializados, logisticamente ficaria inviável. O próximo jogo do Corinthians na Neoquímica Arena no Brasileirão é justamente o clássico contra o São Paulo, então o Majestoso deve ter capacidade reduzida em Itaquera. Em relação ao drone e à pipa, o STJD havia punido o Corinthians com uma multa de R$10 mil, mas o Corinthians foi absolvido pelo tribunal. Já o recurso em relação à briga nos corredores da Neoquímica Arena após o jogo, esse recurso não foi aceito. O Corinthians segue tendo que pagar uma multa de R$20 mil. Quem também foi julgado foi o Alan. O volante fez um gesto obsceno na partida contra o Fluminense, pegou um jogo de suspensão, mas ele já cumpriu essa suspensão contra o Internacional. Então o Alan, apesar de punido, está livre, fica à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida contra o Vasco e também para o prosseguimento da temporada, tá certo, amigos? Beleza, o que você achou das modificações? Então, veja bem, discutir pena do STJD é muito confuso. Por quê? Porque não há critério no tribunal. Então, eu posso defender, foi justa a pena no Abel, foi injusta a pena aplicada ao Corinthians no caso de racismo. Mas aí, o mesmo tribunal, numa situação semelhante, ele não age com a mesma coerência e com o mesmo rigor. Então não adianta ele ficar batendo palma, não, o Abel realmente precisava ser punido. Aí, de repente, o Zubeldia apronta das dele e não vai pegar o mesmo número de jogos com o Abel. Então, não há critério dos julgadores. Aí fica difícil, porque se fosse, vamos punir para tentar moralizar o futebol, para tentar colocar ordem na casa, não acontece nada, Miriam. Até porque no futebol brasileiro, o STJD, ele não tem credibilidade nenhuma por conta disso, por falta de critério. O Aníbal do Palmeiras, naquele jogo contra o Corinthians que ele deu uma cabeçada no Martínez, ele não foi a julgamento, velho. Não foi. Ele não foi a julgamento. Mas o juiz não tinha anotado. Enfim, mas ele pode ser denunciado, o jogador pode ser denunciado, Michele. Ninguém denunciou, não é? Então, sabe, não há critério. Então, às vezes me parece... Até porque tem as imagens, É isso. O critério me parece muitas vezes que é pela camisa, Então, eu lamento. Eu não vejo com bons olhos as decisões tomadas pelo STJD, não. Contato direto agora. Bom, vamos chamar novamente o Bazejo para falar para a gente sobre o jogo do Corinthians contra o Vasco. Quais são as notícias, Bazejo? Vamos lá, Michele. O Corinthians entra em campo pressionado, precisando reagir no Campeonato Brasileiro, porque o time entrou na zona de rebaixamento, não vence há 9 jogos. O último triunfo aconteceu no dia 19 de fevereiro, quando o Corinthians bateu o Atlético Paranaense. E a expectativa era de que Fernando Diniz voltasse com a equipe com força máxima, os principais atletas em campo. Mas, por causa das punições impostas pelo STJD, o técnico Fernando Diniz terá desfalques de peso para essa partida. Sem Hugo Souza e Mateuzinho, que vão precisar cumprir suspensão, a tendência é que o goleiro Cauê e o lateral direito
Pedro Milans ganhem uma vaga no time titular. E a gente lembra que Kaique sofreu uma grave lesão no joelho na partida pela Copa do Brasil contra o Barra, então também abriu aí uma vaga no ataque. O provável Corinthians para enfrentar o Vasco deve ter o goleiro Cauê, que já havia sido titular contra o Barra pela Copa do Brasil, Pedro Milans na direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. Meio campo com Ranielli, Carrijo, Garro e Breno Bidon. E a novidade pode ser Lingard no ataque, autor do gol da vitória do Corinthians na Copa do Brasil, com Yuri Alberto, viu, amigos? E ter o Lingard lá para fazer gol de novo, porque esse Corinthians tá... O Corinthians não tem muitas opções, né? Quando você tem baixas, o Diniz olha para o banco de reservas, não tem. Se não tem tu, vai tu mesmo. É bem verdade que o Lingard fez um golaço, né? Na última partida do Corinthians, mas ele não tinha pego na bola. Não tinha pego na bola, mas mostrou pelo menos oportunismo. E o gol, ele parece que lava a alma do atleta, né, Miguel? Claro. Então, o rapaz está chegando agora, tal, se adaptando, faz um gol desse. De repente, pode aí o Diniz acabar descobrindo alguém que pode ajudar um pouquinho esse ataque do Corinthians, que não tem machucado muito não, Miller. Até porque será a sua grande oportunidade dele provar, porque ele veio para o Corinthians, né? Ele joga diante da sua torcida contra o Vasco, empolgado. O Vasco do Renato está vencendo mais do que perdendo. Então vai ser um jogo difícil para o Corinthians. E o Lingard vai ter a sua grande oportunidade aí de dizer assim, olha, aquele gol da Copa do Brasil não foi só aquilo não. Eu tenho muito mais para... não foi por acaso. Exatamente. Então, pode contar comigo. É sua grande chance de mostrar o seu futebol. O Corinthians está precisando disso. Ou seja, tem o repertório. E vale lembrar que esse jogo para o Corinthians é extremamente importante. O Vasco deu uma desgarrada na zona de rebaixamento. E se o Corinthians tropeça no Vasco, o Vasco abre ainda mais. E o Corinthians vai começar a patinar lá dentro da zona de rebaixamento. Até porque o resultado para o Corinthians é muito mais importante do que para o Vasco. Exato. O Corinthians lá embaixo, na zona de classificação, perto do Z4. Então você acha que o Corinthians tem que focar mesmo no brasileiro em vez das outras competições? Não, tem. Hoje, nesse momento, Campeonato Brasileiro. É lógico, Michele. Não tem jeito. Tá lá embaixo. Tá na zona do rebaixamento. Mas calma, ainda tem tempo. Não fica tempo? Vai nessa, vai esperando, vai. O ano acaba só quando termina, só daqui uns meses tem ainda. Tempo, mas será que tem capacidade de sair lá de baixo? Essa é uma outra coisa. O duro é que quando entra naquela zona ali, depois fica patinando. Começa a usar muito o limite do cheque especial. Não, é só 50. É uma areia movediça. Não, é 100. Aí os juros, 1000, né? Vai nessa. Aí os juros vão a hora correndo, que vê... quando você vê, já se lascou, né? Bom, vamos chamar agora... Marcelo Baseggio está voltando para falar sobre o sistema defensivo do Corinthians. Está contigo, Marcelo. Vamos lá, Michele. O Corinthians entra em campo domingo contra o Vasco na Neoquímica Arena, podendo quebrar um recorde defensivo da década, porque a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não sofreu gol nos 5 primeiros jogos com o treinador, igualando a sequência de Vitor Pereira no Corinthians em 2022, quando o Timão também passou 5 partidas sem ser vazado entre abril e maio daquele ano, partidas por Libertadores, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, mas com Vitor Pereira no 6º jogo, o Corinthians empatou em 2-2 com o Internacional e deu fim a essa sequência sem ser vazado. Portanto, se o Corinthians não sofrer gols contra o Vasco, chegará ao 6º jogo seguido sem sofrer gols e aí vai se isolar como o único detentor aí dessa sequência defensiva para lá de positiva. É verdade que no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vive uma boa situação, está na zona de rebaixamento, mas os números provam que o início de Fernando Diniz à frente do Corinthians é sim bastante positivo, viu, amigos? Caiu como uma luva, indo na contramão do que uns e outros diziam do tic-tac, que ainda não apareceu esse tic-tac. Não apareceu, Miller, e não apareceu, acho que para o bem do Corinthians. E o Diniz tem sido inteligente e prudente, sabe que não há tempo para treinar, não há material humano para realizar esse tipo de jogo, e ele vai conduzindo a situação dele da melhor maneira possível. A defesa. Né? E a gente estava observando com os números que o Baseggio nos passou, realmente, são números que chamam a atenção. Um time com tamanha fragilidade, não ter sofrido nenhum gol, acho que é algo a ressaltar de forma positiva para o Diniz. Ele está sabendo usar o elenco, né? O que ele tem na mão. Ele está sabendo usar, não para o tic-tac, e sim ser mais objetivo para poder vencer as partidas. Você acha que dá para esse time do Corinthians fazer tic-tac?
Não, é difícil. Só se treinar Não, muito. essa mentalidade aí é diferente. Não dá. Não é só Corinthians, no futebol Exatamente, brasileiro. Futebol brasileiro, exatamente. O futebol brasileiro, esse tic-tac não leva a lugar algum. E mesmo com a possível volta do Memphis, que já deve acontecer na próxima semana, ou está por acontecer, e tudo isso será discutido no próximo domingo, mesa redonda, com as voltas do Paulo Sérgio e do Miller, Aê, PVC. a bancada pesada. Enfim, todo o nosso time aí preparado aí para um grande programa domingo às 9 da noite. PVC? É isso. O Guilherme também, técnico Guilherme. Recuperado de gripe, André participou da atividade do Corinthians na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Vasco, no domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante desfalcou a equipe no último compromisso, contra o Barra, pela Copa do Brasil, e havia sido ausência no treino da última quinta-feira. Os atacantes Memphis Depay e Guinegão, ambos em recuperação de lesão na coxa direita, voltaram a realizar trabalhos em campo sob a supervisão da preparação física do Corinthians, ainda separados do restante do elenco. O zagueiro João Pedro Choca, com dores na região do pubis, e Charles, com lesão no calcanhar direito, foram as baixas da atividade e seguem no departamento médico. Segundo informações divulgadas pelo clube, Fernando Diniz aproveitou o treino desta sexta-feira para fazer testes na equipe visando o jogo contra o Vasco. A possível escalação do Timão tem Cauê, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Carrijo ou André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César ou Vitinho e Yuri Alberto. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e cumprirão suspensão neste domingo. Com 12 pontos, o Corinthians amarga a 17ª posição do Brasileirão. O Vasco é o 10º colocado com 16 pontos.